Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos ter aula de português e nesta aula nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Esses aqui embaixo são os sinais de pontuação os mais utilizados e hoje então nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre cada um deles. Então nós temos a vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Oi, eu sou o ponto final. Sou utilizado no final de frases e texto. Indico que a frase terminou. Então, este aqui é o ponto final que a gente utiliza onde? Final de frases e final de texto, indicando que a frase terminou e indicando que o texto terminou. Ana e Alice são amigas. Então, aqui no final, nós utilizamos o ponto final, porque está indicando que a frase terminou. Hoje, eu fiz as atividades de português. Ponto final, porque eu terminei a minha frase. Oi, eu sou o ponto de interrogação. Tudo quero saber. Por isso, sou utilizado no final de frase. Então, este é o ponto de interrogação que nós utilizamos quando a gente vai fazer uma pergunta. Quando a gente vai perguntar alguma coisa para alguém, então a gente vai utilizar no final da pergunta o ponto de interrogação. Qual o seu nome? Pontinho de interrogação, porque é uma pergunta. Qual sua cor favorita? Então, pontinho de interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta. Vamos brincar? Também estou perguntando. Então, utilizei o pontinho de interrogação. Oi, eu sou o ponto de exclamação. Sou utilizado quando há espanto, surpresa, dor e alegria. Então, esse é o ponto de exclamação. Ele sempre quer dizer quando alguém está com dor, quando tem uma surpresa, quando alguém leva um susto. Então, o ponto de exclamação está indicando isso. Ai, que dor no meu dedo! Que dia mais lindo! Então, utilizei o pontinho de exclamação. Ai, que susto! Então, quando alguém leva um susto, a gente utiliza o pontinho de exclamação. Oi, eu sou a vírgula, indica uma pequena pausa. Ou sou utilizado para separar palavras. Então, esta aqui é a vírgula. A vírgula a gente utiliza quando a gente vai separar algumas palavras ou quando a frase está muito longa, a gente utiliza ela para dar uma pausa. Júlia foi ao mercado e comprou pão, bala, leite, laranja e cenoura. Então, aqui eu utilizei a vírgula para separar as palavras que está indicando o que a Júlia comprou. Então, ela comprou pão, bala, leite, laranja e cenoura. Então, eu utilizei as vírgulas para estar numerando as palavras, né? E para estar separando elas. Mirim Doce, vírgula, 3 de setembro de 2020. No caso aqui, a gente está utilizando a vírgula na data. Paulo, vem almoçar. Então, aqui a vírgula está indicando uma pequena pausa. Então, Paulo, veio uma pausa, venha almoçar. Então, segundo ano, agora que vocês já aprenderam alguns sinais de pontuação, né? Ali a Prof passou só os que são mais utilizados. Agora nós temos algumas atividades referentes aos sinais de pontuação. A primeira, leia as frases e ligue até o nome do ponto que foi utilizado. Então, aqui nós temos algumas frases e aqui do ladinho o nome dos pontos. Então, vocês vão estar ligando. Por exemplo, qual o seu nome? Qual é o nome desse pontinho que eu utilizei? Ponto de exclamação? Ponto final? Ponto de interrogação? É o ponto de interrogação. Então, eu vou ligar. Que dia mais lindo! Que ponto que eu utilizei aqui? Então, vocês vão olhar ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação. Vocês vão
ligar até no nome do ponto. E assim vocês vão fazer com as demais frases. Atividade número 2 diz o seguinte: escreva uma frase para cada sinal de pontuação. Então, aqui nós temos o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vocês vão criar uma frase, vão escrever aqui nas linhas, uma frase que vai utilizar o ponto final, uma frase que vai utilizar o ponto de interrogação, lembrando que o ponto de interrogação a gente utiliza para perguntas, então aqui vocês vão estar criando uma pergunta. E aqui o último é uma frase que vai utilizar o ponto de exclamação. Então, a nossa última atividade diz o seguinte: leia as frases e pinte o ponto correspondente. Depois, copie a frase no espaço abaixo. Não esqueça do ponto. Então, aqui nós temos algumas frases e aqui do ladinho nós temos os pontinhos. Então, vocês vão ler a frase e vão pintar qual ponto que é indicado para essa frase. Que dia lindo! Qual ponto que vai vir aqui? O ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Ah, nessa frase vai o ponto de exclamação. Então, eu vou pintar todo o quadradinho. Então, eu vou escrever aqui, né, que é o pontinho de exclamação. E aqui embaixo, nessa linha, eu vou estar copiando essa frase. Aqui em cima, eu vou estar copiando aqui embaixo. E assim vocês vão fazer com os demais. Não esqueça de mandar joinha para marcar a presença do dia de hoje. Até a próxima aula!